Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para um sábado com você bem e informado. Eu sou o Léo. E eu sou a Mai. Cá estamos, Maiuli. É o seguinte, hein? Sábado de muita expectativa. Chegou o grande dia. Hoje a seleção brasileira estreia na Copa contra o Marrocos às 7 horas da noite. E eu, logo cedo, já estou extremamente empolgado. Já estou com meu café sem açúcar e já estou com a minha camiseta da seleção brasileira, Maiuli. Sábado com um gostinho muito especial, né, Léo? Vamos torcer pelo Brasil hoje, mas as notícias não param, então a gente tá aqui para te trazer as principais e eu vou puxar o cardápio começando com um tour pelas principais notícias desse sábado, dia 13 de junho. Na sequência, vamos falar do IPO da SpaceX, que deu ré ou foi pra lua? Uma startup quer pagar para lavar suas louças. Teremos uma entrevista exclusiva com a mulher mais jovem do mundo a se tornar bilionária. Cazé TV anuncia a transmissão da Premier League e aumenta a disputa no setor de mídia. E fechando o nosso cardápio, as pessoas estão indo em dates para comer de graça. No finalzinho do episódio, temos o nosso top comment da semana, então fica até o final para ouvir. Agora a gente vai para a palavra dos patrocinadores, logo em seguida a primeira história. Você sabia, Léo, que por trás de toda a inteligência artificial existe uma estrutura gigante que nunca pode desligar? Toda pergunta que a gente faz lá pro ChatGPT, Claude ou até o Gemini depende de energia para ser respondida. E os data centers são justamente essa estrutura que mantém as IAs rodando 24 horas por dia. Sem energia, o sistema para. E é aí que entram as baterias estacionárias da Moura, que podem garantir energia contínua e estabilidade térmica para os data centers. Tudo que um sistema crítico precisa. A Moura tem um portfólio super completo que vai muito além da bateria do seu carro, tá? Conheça então as baterias estacionárias e todo o portfólio Moura no link da descrição. O primeiro-ministro do Paquistão afirmou que um texto final para um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã já foi concluído. O líder, que inclusive mediou as negociações, declarou o seguinte: a paz nunca esteve tão próxima quanto está agora. E uma autoridade do governo americano detalhou que o documento vai ser capaz de atender aos objetivos do Trump nas conversas com Teherã. A Justiça da Coreia do Sul condenou o ex-presidente Yoon Suk-yeol a 30 anos de prisão por acusações ligadas ao envio de drones militares à Coreia do Norte. A decisão se soma a outras sentenças já recebidas pelo político desde sua destituição do cargo em 2025. Para a terceira manchete, a Gol foi condenada a pagar 5 milhões por publicidade enganosa relacionada a alegações ambientais. Segundo a Justiça de São Paulo, a companhia associou seus serviços a benefícios ambientais sem comprovação. O governo brasileiro afirmou que continuará buscando a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Após a justiça italiana avaliar possível parcialidade do STF no caso, a decisão final ficou para o ministro da Justiça, Carlo Nordio. A próxima audiência foi marcada para 1º de julho. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, acelerou a tramitação da proposta que acaba com a escala 6x1. Léo Prates, do Republicanos, foi escolhido como relator da proposta e tem como dever de casa apresentar o parecer para que o projeto consiga avançar já na próxima semana. Após a Polícia Federal rejeitar uma segunda proposta de delação premiada do banqueiro, fontes próximas ao Vorcaro afirmaram que os delegados nunca tiveram intenção de fechar um acordo. Segundo aliados, o documento apresentado inclui autoincriminação e relatos que poderiam acusar autoridades de possíveis práticas ilícitas. E os clientes do Nubank receberam ontem, de forma equivocada, um aviso sobre uma suposta liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central. Eles receberam isso por mensagem. Só que o Roxinho afirmou que essa notificação foi enviada então por engano e que segue operando normalmente. Esse foi o nosso tour. Passamos rapidinho por várias notícias, agora a gente vai para a próxima história.
Antes mesmo de estrear na bolsa, a empresa de Elon Musk já tinha vendido 555 milhões de ações a um preço de $135 cada, arrecadando 75 bilhões de dólares com um valor de mercado de mais de $1 trilhão. E essas ações pré-mercado, elas ficam selecionadas para investidores especiais, como por exemplo grandes bancos. É assim que funciona. E a quantia levantada representou um recorde para IPOs, superando em cerca de 35 bilhões de dólares a Saudi Aramco. Esse resultado fez as ações subirem para $150 quando passaram a ser negociadas pelo grande público. Em menos de 2 horas, as ações subiram para mais de $160 e continuaram nesse patamar até o fim do dia, fechando com uma alta de mais de 19% no primeiro pregão. Fato é que o IPO significou mais do que a empresa se tornar pública. Com ele, alguns fatos históricos aconteceram. O primeiro deles é que Elon Musk tornou-se oficialmente o primeiro trilionário da história, superando em cerca de 3 vezes a fortuna do segundo mais rico. Estimativas apontam que mais de 4 mil funcionários atuais e ex-funcionários tornaram-se milionários por terem recebido ações, com 400 desses funcionários acumulando patrimônio de mais de 100 milhões de dólares. E em vez de se limitar a métricas e projeções, o Elon Musk passou a falar em colonização de Marte e planos grandiosos. Mesmo com a empresa registrando um prejuízo de pouco mais aí de 2,5 bilhões de dólares no ano passado, a visão parece ter atraído consideravelmente os investidores. Pra gente ter uma ideia aqui, a relação preço da ação versus lucro dela, da SpaceX, é cerca de 6 vezes maior do que outras Big Techs como Apple e Nvidia. No fundo, o próprio Elon Musk parece ser o grande ativo que o mercado está de olho. Mesmo após o IPO, ele ainda acumula mais de 80% das ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto em assembleias da empresa. Agora, o Musk tem um patrimônio superior ao PIB de 198 países. Caso fosse um país, o empresário seria o 20º maior, à frente de países como Suíça, Argentina e Dinamarca. Ou também, sozinho, ele seria capaz de comprar todas as empresas listadas na Bolsa do Brasil. Segunda história do dia concluída, bora para a terceira. E agora, senhoras e senhores, um momento especialíssimo desse episódio, tá? Uma entrevista exclusiva com Luana Lopes Lara, cofundadora da Cauchy. Então, você que não sabe, Luana Lopes Lara é uma brasileira, ex-bailarina da Escola de Teatro Bolshoi, formada no MIT e cofundadora da Cauchy, o que tornou ela a bilionária self-made mais jovem do planeta. E a Cauchy, né, empresa sediada nos Estados Unidos, está avaliada em mais de 20 bilhões de dólares. Pioneira aí no mercado de previsões. Eu queria começar te perguntando como que é a sua rotina de uma fundadora de uma startup de tanto sucesso. Boa pergunta. Avaliada em bilhões de dólares. Como que é uma rotina? O que você acorda? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você Boa pensa? pergunta. Não é igual todo dia, mas assim, olha, eu normalmente acordo entre 5:30 e 6. E a maior coisa que eu gosto de ir pra academia de manhã. E eu gosto de ir pra academia sem ter que olhar o celular. Eu acho que se eu fosse na academia 1 da manhã, ia ter gente me mandando mensagem. Mas às 6 não tem, então eu vou ali acordo, sei lá, como uma barrinha de proteína, vou pra academia, fico lá 1 hora, volto, tomo banho, me arrumo pro trabalho, aí já começo a trabalhar mais que de casa, assim, tipo, respondendo e-mail e coisa assim, e vou pro escritório umas 9 da manhã, 9:30. No trabalho, mesmo assim, depende muito do dia. O que eu faço? Eu tipo, run na empresa internamente, assim, então tudo de produto, engenharia, design, markets, liquidity, ops, hiring, marketing, rolls up to me no final. E o meu sócio, ele faz as coisas mais externas, então, tipo, o lado regulatório e político, o lado de investidores e tudo é mais com ele. E a maior parte do que eu faço, porque a gente é uma empresa muito flat, né? Então, assim, o que eu faço mais é manage, assim, o trabalho, não as pessoas. Eu não tenho tempo de estar managing pessoa por pessoa, one-on-one, as coisas a gente não faz. É mais, assim, essas são as 10 prioridades da empresa essa semana e eu tenho que ter certeza que as 10 estão andando pra frente. Então, é muito meeting, muito interview, a gente tá crescendo muito a empresa, muito disso. Eu tô agora tentando comer muita proteína, porque o meu médico falou que eu preciso ganhar músculo, então eu tô tentando muita proteína. Então, eu como snack de proteína, acho que cada 2, 3 horas. E eu vou pra casa, assim, umas 9:30, 10, quase todo dia. Maior parte dos dias é isso. Aí eu durmo,
Eu adoro fazer skincare, então antes de dormir eu faço meu Legal. moisturizer, meu all that, mas assim, não tem muito Então são mais 12 horas de escritório, a rotina. É praticamente isso, acho que é literalmente Basicamente. ginástica, isso, e aí eu passo Legal. tanto tempo que eu posso com agora meu marido e meu cachorro, e é isso. Legal. Boa. Muita gente fala da sua relação com o balé, da sua decisão. Como que foi de fato a sua, assim, se teve, né, o seu framework de pensamento ali do tipo, vou abrir mão disso e vou em busca disso? A decisão foi ir ao MIT, Isso. certo? É. Você recebeu uma carta de recomendação. Eu, na verdade, não lembro se tinha carta de recomendação do MIT. Isso é uma boa pergunta, não lembro. Eu sei que tive uma entrevista, e aí a pessoa que entrevista, ela recomenda você ou não. E eu não faço ideia do que recomendaram, mas eu entrei, então eu acho que recomendaram que eu entrar. De algum jeito, De deu algum certo. jeito deu certo. Eu acho que a questão com balé sempre foi assim, eu era apaixonada com balé, e sou até hoje, assim. Em questão de uma atividade que eu mais gostava de fazer, eu acho que até hoje balé sempre foi, assim, o número 1, assim, de tipo, uma coisa que eu gostava de fazer, assim. Mas eu acho que eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre quis, sabe, fazer muita coisa e fazer um negócio grande. Lia sobre livro de história e falava, um dia eu quero fazer uma coisa parecida. Tô muito, muito longe de chegar perto de qualquer uma dessas, mas eu sempre achei que balé era uma coisa que eu ia fazer e tentar ser muito, muito boa o quanto durasse, mas não ia ser pra sempre. E eu acho que a questão do MIT foi mais assim, eu queria ir pra melhor escola de balé, acabei no Bolshoi, eu queria ir pra melhor escola do mundo, e aí tava entre, sei lá, MIT, Harvard e essas faculdades assim. Mas a mentalidade de resolver parar o balé foi muito difícil, assim, porque era um pedaço muito grande da minha vida, não era um hobby, eu nunca pensei como um hobby. No final, assim, eu acho que também teve um pedaço que eu acho que eu não falo o suficiente, que era assim, eu não achava que eu ia ser a melhor bailarina do mundo, não vou ser a melhor founder do mundo, mas eu acho que você ainda consegue ir muito longe não sendo a melhor founder do mundo. Eu acho que ou melhor engenheira, ou melhor, e eu achei que ia abrir muita porta, e foi meio que assim que eu decidi, mas é. Se você lá no início pudesse botar um yes de que a Couch daria certo, quanto você acha que estaria valendo esse yes, vamos dizer? Nossa, então eu pus minha vida toda no yes, mais ou menos, né? Então acho que vale o que a empresa vale atualmente. Sentido. Mas é engraçado porque como as coisas mudam. Quando a gente começou a empresa, a gente achava, nossa, se um dia a gente levantar 3 milhões de dólares, a gente vai... We made it. E aí a gente levantou e a gente ficava brincando, nossa, no dia que a gente vai ler 1 milhão, we made it. E aí toda chega. E agora eu já descobri que não tem mais, não faz muito nem sentido pensar qual que é o próximo gol, quão longe a gente conseguir ir, porque nunca fica mais fácil, não. E falando nisso, no início, o sonho Couch era meio absurdo pra quem olhava de fora. Tipo, nossa, eles não vão conseguir regulação disso, eles não vão. Vocês conseguiram e depois vocês foram caminhando e estão caminhando aceleradamente. Qual que é o grande sonho hoje, ou qual que é o grande objetivo que parece absurdo hoje, que vocês têm a mesma convicção que vocês tinham lá no início, só que agora num nível talvez ainda mais difícil, ou mais pois absurdo. A questão que a gente pensa muito é assim, acho que as pessoas acham que a Couch era de coisa de eleição, depois coisa de esporte e a prediction markets. No fundo, o que a gente quer é que toda a inovação financeira que aconteça nos Estados Unidos nos próximos however many years, hopefully many years, aconteça na Couch. É por isso que a gente resolveu ir pro lado de perpétuos, que a gente quer estar no forefront. E o que a gente pensa é, se a gente tá expandindo sempre, a gente tá no forefront, a gente tá expandindo o que as pessoas podem trade, vai dar certo. Então é mais uma questão de como é que a gente tá sempre na frente em primeiro lugar. Legal. Então tá aí uma entrevista especial nesse sábado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Bruno. Agora a gente vai para nossa próxima matéria. A Cazé TV e a Premier League fecharam parceria. Isso quer dizer que a partir da temporada de 2026-2027, um jogo por rodada do Inglesão vai passar de graça no YouTube, sempre envolvendo um dos 5 grandes, né? Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ou Manchester United. Caso você não saiba, a ESPN é a detentora dos direitos da Premier League no Brasil, transmitindo aí todos os jogos do campeonato. No entanto, em um deal peculiar, ela sublicenciou uma partida por rodada para a Cazé TV. Então não é por coincidência que a emissora foi buscar nomes do futebol europeu. Fernando Nardini, que é ex-ESPN, e Fred Caldeira, que é ex-TNT Sports. Eles chegaram para cobrir um portfólio que já inclui o campeonato francês, a Série A, a Bundesliga e La Liga. O que começou aí então como um canal do YouTube virou uma das maiores casas de futebol no Brasil. Além dos europeus, a Cazé TV transmite o Brasileirão e outros grandes eventos como Olimpíadas e o Mundial de Clubes da FIFA. Fora que a Cazé
Cazé tá transmitindo a Copa do Mundo, sendo a única emissora a passar todas as partidas, com exclusividade sobre quase metade delas. E fora de campo existe outra disputa. A FIFA já avisou que o desempenho das emissoras neste torneio será determinante nas negociações pelos direitos de 2030. A Globo ouviu o recado e foi a campo com 130 profissionais, a maior delegação entre as emissoras, incluindo Renata Vasconcelos e Ana Maria Braga. Só que a estreia teve alguns tropecinhos, né? No primeiro jogo da Copa, a transmissão da Cazé no YouTube acumulou até 20 segundos de delay em relação à TV aberta, o que foi um ponto para a Globo e para o SBT. Por outro lado, com um tom mais bem descontraído que a TV aberta, ela é a única que tem os direitos digitais do torneio, podendo usar gols e entrevistas no Instagram e no TikTok. A Copa de 2030 ainda está longe, mas a disputa por ela já começou. E já que estamos falando de Copa, Cazé TV, entre outras coisas do mundo futebolístico, chegou o momento de chamar ele. Então vai daí, Zambo, com o nosso Tempo de Copa. O segundo dia da Copa do Mundo 2026 começou com algumas falhas. A cerimônia de abertura que antecedeu a partida entre Canadá e Bósnia chamou a atenção pelo baixo público nas arquibancadas e por falhas nas apresentações, como a queda do tecido que revestia a taça gigante da Copa. Não preciso nem dizer que foi o grande meme do segundo dia da Copa do Mundo, né? Realmente o Canadá não soube fazer uma apresentação à altura de uma Copa do Mundo. Mas, falando de bola rolando, os canadenses empataram com a Bósnia e conquistaram o seu primeiro ponto em Copas do Mundo. Já no jogo da noite, os Estados Unidos arrebentou. Vitória por 4-1 para cima do Paraguai e vou dizer, hein, podia ser muito mais. É que eles não souberam aproveitar as oportunidades. Mas tá aí a primeira goleada da Copa do Mundo de 2026. Passado a limpo o segundo dia do Mundial, vamos pro que interessa, que hoje é dia de Brasil. A seleção brasileira entra em campo às 19 horas para enfrentar a equipe do Marrocos e deve vir a campo com, já vou dar a escalação completinho, o Ancelotti me avisou, tá? Alisson no gol, Danilo, zagueiro do Flamengo, que vai jogar improvisado na lateral direita, ele que por muito tempo jogou na lateral na Europa, Danilo na lateral, Marquinhos, Gabriel Magalhães na zaga e Alexandro, lateral do Flamengo também na lateral esquerda. No meio de campo o Brasil vem com Casemiro e Bruno Guimarães, já a dupla titular de Carlo Ancelotti nos últimos jogos, e aí o ataque com Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. E é isso, pessoal, segunda-feira eu volto para contar tudo sobre a partida do Brasil, os outros jogos de domingo e todas as histórias e curiosidades da Copa do Mundo. Aê, Zambo aqui de volta. Ele vai acompanhar a gente durante esse tempo de Copa e que bom, porque ele nos mantém atualizados, né? Agora a gente pode ir para nossa última matéria de hoje. Se você é do Clube dos Solteiros e ontem passou o dia sozinho, saiba que você não é o único. Até porque, fato é que a pista está salgada, principalmente no sentido financeiro. Lá fora começou a surgir um movimento meio que inusitado. Pessoas estão aceitando convites de encontros só para comer sem pagar. E os pesquisadores batizaram isso de foodie calls. E os números explicam, tá? O custo médio de um encontro nos Estados Unidos chegou a $189 neste ano, uma alta de 12,5% em relação ao ano anterior. No total, solteiros gastam, em média, $2.000 por ano em encontros, mesmo saindo menos. 4 em cada 10 pessoas entrevistadas admitiram no fim já ter ido a um encontro só pela comida. Outros 27% nunca fizeram, mas cogitaram. Será que alguém tá ouvindo a gente já fez isso, Léo? Olha, não sei, vocês podem deixar aí no comentário se vocês já fizeram alguma vez, que eu gostaria muito de descobrir isso. E ó, por conta dos custos elevados, metade dos solteiros jovens nos Estados Unidos diz estar saindo menos para encontros ou optando por programas mais baratos. Por aqui, 93% dos brasileiros afirmam preferir um parceiro que economize, pensando aí no futuro, então pensando a longo prazo. Fechadas então as nossas histórias de hoje, estamos finalizando o nosso episódio do dia 13, mas antes eu vou chamar rapidinho a palavra dos patrocinadores e depois trazer o top comment da semana pra gente fechar com tudo. Mai, hoje o dia amanheceu mais especial para os brasileiros, hein? O Brasil estreia
hoje na Copa contra o Marrocos. Ah, pois é, Léo. Tô tão animada que eu já vou cravar. Vai ser 3-0 pro Brasil. Olha aí, vou te falar, eu não tenho certeza do resultado, mas uma coisa é certa, a estreia sempre rende momentos históricos para nossa seleção. Na última edição, por exemplo, o Brasil marcou 2 gols e o gol de voleio do pai do bebê, ou melhor, Richarlison, foi eleito o mais bonito de toda a competição. Nossa, eu lembro desse lance até hoje, hein? Eu tava com vários amigos reunidos lá em casa e ninguém conseguia parar de gritar e dançar a música do Pombo. Eu lembro da gente assistir esse jogo em uma TV gigante e parecia que todo mundo tava dentro do estádio de tanta emoção. Cara, eu sei como é, viu? Assistir um evento desse precisa ser numa tela de respeito. Por isso, o Magalu está preparando as melhores ofertas em TVs para todo mundo torcer em grande estilo. Nos dias das partidas do Brasil, vão rolar lives no YouTube com promoções exclusivas para transformar a sala em uma verdadeira arquibancada. Hoje, por exemplo, meio-dia, temos a primeira. Então acesse o link da descrição e fique por dentro de tudo. Bom, pro nosso top comment, eu não vou ler um, eu vou ler vários, aproveitando que o Léo tá aqui, porque quem não ouviu essa semana não vai saber do que eu tô falando, tá? Então volta lá no episódio de quinta-feira pra você entender, porque Léo deixou uma surpresa no final do episódio. Aí teve gente que comentou, o final desse episódio foi uma cereja no bolo, aí teve outros que comentaram. Léo conseguiu deixar a música da Copa melhor, Léozão mostrou que o talento pra música tá no sangue, Aí só sim. falta circular. Ah, tá. Esse aí me pegou de Ele jeito. achando que era um elogio. Muito, muito bom, ó. Tivemos vários comentários, então. Vários top Amei comments. o Léo cantando, episódio muito bom, adorei a animação de todos. Então, Léo, não vou pedir pra você dar uma palhinha hoje, tá? Já deu essa semana, ótimo, né? já. Já tá bom. Se alguém quiser ouvir, vai lá no episódio de quinta-feira. Tô brincando. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Um ótimo jogo pra nós. Estaremos de volta na segunda-feira. Te esperamos, como sempre. Perfeito, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelos top comments aí sobre a minha cantoria. É sempre um prazer gravar contigo, mas sempre um prazer estar na companhia dos nossos queridos ouvintes. E falou! Esse programa foi produzido por TNS.